Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá de novo, Walter. Olá, meu amigo, como você vai? Eu vou bem. E você? Eu vou muito bem. Parece que houve muitos comentários a respeito de nosso Sim. cenário conspirador, mas é tudo culpa sua. Sim. Infelizmente. Talvez nós devêssemos esclarecer algumas coisas. Sim, eu acho bom. Nós estávamos apenas brincando sobre o set. Na verdade, nós fizemos parte da escolha, da montagem desse set, a escolha das cadeiras, e é confortável, Sim, então. ainda mais agora que nos levantaram um pouco Sim. e temos mais Mais movimentos nos liberdade para os braços. braços. Mas sabe, eu acho bom deixar claro para quem nos assiste que em nosso país não é muito fácil conseguir as coisas. Às vezes, você tem que pegar o que está à mão, e no momento, essas poltronas eram o melhor que pudemos conseguir. Mas eu acho que elas são boas, Sim. ainda mais agora que fomos suspensos um pouquinho mais. E o importante é a conversa. Sim, nossa conversa é importante. Então, vamos começar? Precisamos orar, porque o caminho da perdição está mais próximo do que você pensa. Sim. Eu vou Pode orar para nós? Nosso Pai Celeste, Senhor, queremos te agradecer por ter nos reunido mais uma vez. Agradecemos pelas bênçãos que tu tens nos dado. Senhor, precisamos de ti mais e mais a cada dia. Precisamos de ti durante essa conversa. Por favor, ilumine nossas mentes com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer muitos àqueles que estão sempre nos acompanhando, pelas suas perguntas. E acho que vocês compreendem que é quase impossível para nós responder todas as perguntas. Então, quero agradecer àqueles que estão nos ajudando com isso. E procuraremos ter episódios regulares de perguntas e respostas para responder aquelas perguntas mais problemáticas, né? Hoje, porém, falaremos sobre os eventos que estão acontecendo recentemente. Eventos interessantes. Bem, por que intitulamos o vídeo A Estrada da Perdição? Mais perto do que você pensa. É porque há uma tendência no mundo de ser completamente contrário à palavra de Deus. E quanto mais contrária essas coisas se tornam, mais perto Sim. nós estamos do fim. E como nós vimos no episódio e nos episódios passados, criacionismo, qualquer coisa está sendo descaradamente negado. Certamente. As pessoas estão observando o mundo e acabam sofrendo daquilo que nós chamamos de ansiedade apocalíptica. E, de fato, há coisas estranhas ocorrendo. Como estranhos fenômenos no céu. Bem, talvez elas estejam exagerando ou não, mas é interessante que a destruição de Jerusalém acaba servindo como um tipo para a destruição final. Também houve fenômenos estranhos no céu e na atmosfera naqueles tempos. E hoje, o mundo também está experimentando esses tipos de fenômenos. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo e ver o que as pessoas têm a dizer. E esta noite estamos ouvindo que acordar e ver o que parecia ser a vida em Marte está afetando a saúde mental de muitas pessoas. E várias pessoas disseram a Joe Vasquez, da KPI X5, que essa cena misteriosa está dando a eles a ansiedade do apocalipse. Joe? Sim, Liz. Agora nós estamos no Café Trieste, em North Beach. São 11 horas da noite. Está escuro. E de noite deveria estar escuro mesmo. Mas deixe-me mostrar um vídeo que eu gravei hoje mais cedo. Foi às 10 horas da manhã, neste mesmo local. Estava quase tão escuro quanto agora, com o céu tangerina. Quero dizer, isso é sobrenatural. Diferente de tudo que eu já vi. E para muitas pessoas, foi perturbador. Sinistro. Sinistro e sombrio. O céu laranja, assustador de hoje, causou uma forte impressão. E parece que o céu está caindo e está pesado. Algumas pessoas me disseram que se sentiram perturbadas o dia todo, distraídas, ansiosas. É apocalíptico. Sinceramente, eu sinto que estamos sob ataque ou algo do tipo. Isso é muito incomum. Isso é sem precedentes, eu acho que para qualquer um. A terapeuta Kathy Hauer diz que não está surpresa que as pessoas estejam desconfortáveis.
Quero dizer, eu diria que é uma reação muito saudável. Estamos programados para ter uma reação do tipo: o que é isso? Algo que é potencialmente perigoso, especialmente algo que é muito novo. Então não temos certeza de como lidar com isso. Embora possa ser explicado pela ciência, Haueter diz que é natural que as pessoas tenham uma reação exagerada ao ver laranja onde deveria haver azul, considerando o trauma de baixo grau que todos experimentamos este ano. Especialmente por causa da Covid-19. Haueter diz que nosso isolamento está tirando alguns de nossos mecanismos de enfrentamento usuais, ainda se adaptando a normas estranhas. E aqui estamos nós. E parece que é uma coisa a mais, e também tudo passa. O tempo vai continuar. Isso vai passar em algum momento. Joe Vasquez, KPIX 5. Isso vai passar e a vida vai continuar. Mas o detalhe é que vai parar de vez somente quando Deus intervir. E tudo mudará. Mas nós não somos governados e movidos por experiências como estas. Nosso padrão e norma é a palavra de Deus, correto? Correto. Ainda assim, é muito interessante ver como as pessoas estão preocupadas. Elas percebem como algo estranho está acontecendo. Com certeza. Esta é mais uma entrevista. Esta é da Fox News. E se trata de mais uma entrevista do Bill Gates. Vamos assistir a mais esta apenas para dar um contexto. E então continuamos. Sentei-me mais cedo com Bill Gates, que está com um novo livro sobre como evitar um desastre climático. E começamos com os problemas no Texas nestes últimos dias. O governador diz que as turbinas eólicas falharam especialmente e criaram esta crise. Qual é a sua resposta? Bem, isso não é verdade. A falha em proteger contra intempéries, alguns dos sensores nucleares, as usinas de gás natural e até mesmo parte das turbinas eólicas é que causou a falta de energia que eles tiveram. E as turbinas eólicas são uma pequena parte disso. Foram principalmente os geradores térmicos que foram desligados, porque não foram protegidos contra intempéries. Obviamente, a energia eólica funciona na Dakota do Norte, funciona no Alasca. Nós sabemos como proteger as turbinas eólicas contra intempéries. O vento vai e vem, mas o que foi desligado, a grande maioria, são as usinas térmicas neste caso. Então, existe um problema de confiabilidade que vai ter que projetar o sistema, incluindo mais transmissão. O Texas, com o tempo, vai querer se conectar para que, quando houver escassez de energia, eles sejam capazes de captá-la de outras partes do país. E o que acontece se nós não conseguirmos, se nós não chegarmos a zero emissões líquidas até 2050? Como nossas vidas diárias serão diferentes? Bem, a migração que vimos da Síria, devido à guerra civil deles, que era um tanto dependente do clima, nós teremos 10 vezes mais migração, porque as áreas equatoriais se tornarão impossíveis de se viver. Você não poderá cultivar ou sair durante o verão, os incêndios florestais, até a produtividade agrícola no sul dos Estados Unidos. As secas vão reduzir a produtividade muito dramaticamente. Você sabe, e é tudo uma questão de grau. Se esperarmos mais 10 anos, não é tão ruim quanto se você esperar 20 ou esperar 30, porque a temperatura continua subindo. E está subindo mais rapidamente do que na história natural. Mas a instabilidade geral será de 5 vezes mais mortes do que no pico da pandemia e aumentará a cada ano. Eu preciso tomar cuidado como formulo as minhas frases, mas o mundo deveria ser muito grato por ter pessoas como Bill Gates, que de repente tornou-se um expert em engenharia elétrica, engenharia climática. É incrível, ele sabe dizer exatamente se vai ser 5 vezes pior, 10 vezes pior, e será impossível plantar. Ele tem até os cronogramas de tudo isso. Eu não sei o que seria do mundo sem pessoas como ele. E para aqueles que acham que eu estou falando sério, não estou. Mas, enfim, o que você acha disso? Para mim, tem algo muito interessante que você tem que lembrar. Tem artigos que mostram que o Bill Gates é agora o maior detentor, possuidor de terras agricultáveis nos Estados Unidos. Ele tem investido
uma quantidade enorme de dinheiro em terras para a agricultura. Não é interessante? Interessante, e no episódio passado nós vimos que ele faz parte daquele projeto que quer borrifar coisas na atmosfera e tudo mais, então ele é muito envolvido em todas as coisas. No tocante à pandemia, ele está envolvido, no tocante à mudança climática, ele está envolvido. E você acha que ele está agindo sozinho ou que há um grande time por trás, dando apoio a ele? Pois é, parece que há um grande time por trás dele. Quando examinamos as suas conexões... Bem, vamos parar por aí porque vão começar a falar que é conspiração. Mas tudo isso acaba fazendo parte de um show. Primeiro se anuncia todas essas calamidades e então as colocamos a um nível global e se injeta uma quantidade massiva de dinheiro em projetos específicos. Quanto a nós, estamos observando a todas essas movimentações através deste livro. Ele é o nosso guia. E até agora, ele não errou. E enquanto que esses cavalheiros aí certamente estão cometendo erros, e será revelado que eles estão cometendo erros no futuro. Outra coisa que eu achei interessante é que ele é muito cauteloso em colocar a culpa nas turbinas de vento, nessa energia alternativa. Ele quer promover a energia alternativa, mas como veremos em muitas áreas do mundo, a energia alternativa não funciona devido a certas condições climáticas. Sim. O que nos mostra que simplesmente não dá para empurrar o mundo em apenas uma direção. Porque devido a diferentes circunstâncias, essas soluções podem causar mais danos que bem e podem acabar levando a mais desastres. E às vezes eu penso que Deus deve estar sorrindo lá no céu. Pois quando eles acham que descobriram o jeito certo de se fazer as coisas e vão todas naquela direção, então ocorre uma pequena mudança nas coisas. E então, em vez de aquecimento global, temos o resfriamento global. E então todas as soluções deles vão para o ralo. Eu me lembro de quando eles disseram que a França se tornaria um deserto como o Saara. E aqui também na África do Sul, quando disseram que certas áreas aqui não poderiam mais produzir comida. E uma vez que as pessoas estão sendo empurradas para fora do mercado, as grandes empresas estão comprando um monte de terra, todos os recursos, e finalmente o pequeno produtor não terá mais espaço. E essas megas corporações, essas grandes empresas, estarão todas no controle. Nós acabaremos voltando no mesmo sistema da Idade Média, no qual havia os senhores da terra e o populacho, ou os servos, e a igreja e o Estado unidos. Vejamos como as pessoas estão falando sobre esse assunto. Aqui temos o Texas Tribune. As turbinas eólicas congeladas não são a principal causa dos blackouts do Texas. As turbinas eólicas congeladas no Texas fizeram com que alguns políticos conservadores declarassem na terça que o Estado estava dependendo muito de energia renovável. Mas, na verdade, o esperado é que a energia eólica produzisse apenas uma fração daquilo que o Estado havia planejado para o inverno. Enquanto que os céticos da energia eólica dizem que o congelamento dessa semana revela que não podemos depender tanto desse sistema. A verdade é que essas turbinas podem ser invernalizadas ou modificadas para aguentar baixas temperaturas. Basicamente, era sobre isso o que o Bill Gates estavam falando. Talvez ele tenha lido o Texas Tribune. Essa aqui é a CNN, turbinas congeladas, suprimentos limitados de gás e blackouts. O que está por trás do caos energético no Texas? Tem ocorrido rodízios de energias no Texas nessa segunda devido a uma tempestade de inverno e a temperaturas congelantes que atingiram o estado e derrubaram os serviços de mais de 4 milhões de clientes. Temperatura de ventos congelados e suprimentos de gás limitados prejudicaram a habilidade de gerar energia, de acordo com a declaração da ERCOT. Então, mais uma vez, estão culpando a infraestrutura. Correto. O jornal World's New Era diz:
o fracasso da energia verde na Alemanha. A Alemanha volta ao carvão e gás natural, enquanto milhões de painéis solares estão cobertos de gelo e neve. Ora, isso não era previsível? Uhum. Sabemos que a Alemanha está sempre à frente quando se trata de energia solar. Quando se viaja por lá no interior, é possível ver a quilômetros desses painéis solares, mas não funcionam se estiverem cobertos por neve. Então, eles precisam limpá-los, que nem sempre é possível, principalmente por causa do clima que estão tendo lá agora. Então, qual é a solução? Eles pensam que podem levar o mundo a apenas um tipo de solução. E então acontece qualquer imprevisto e você percebe que não existe apenas uma solução para todos os problemas. Conclusão, os problemas sempre estarão aí até o fim. Há muitas variáveis, não podemos resolvê-los todos. Correto. A Alemanha enfrenta a dura realidade de ter seus milhões de painéis solares cobertos por gelo e neve. O clima congelante obrigou a paralisar 30 mil de suas turbinas eólicas. E não apenas as turbinas eólicas. Os painéis solares cobertos por gelo se tornaram inúteis. É basicamente aquilo que dizemos aqui. Tudo remonta... Tem um motivo pelo qual nós estamos mostrando a vocês tudo isso. Porque agora ficam jogando a culpa, ou a energia alternativa, ou o que seja, mas tudo remonta à mudança climática. A mudança climática sempre será o problema, mas temos que resolver isso. Portanto, seja muito quente ou seja muito frio, precisamos encontrar a solução para a mudança climática. Isso está se tornando a catástrofe. Sim. E é preciso que haja um culpado. Os blackouts no Texas mostram quão vulnerável o sistema de energia é para a mudança climática. E é aqui que está o X da questão. Sim. Haverá essas catástrofes, elas vão piorar, milhões de pessoas serão afetadas e, no final, há apenas uma tecla para se pressionar e essa tecla se chama mudança climática. Temos aqui uma discussão interessante com o Schuman. É da MSNBC. Vamos dar uma olhada o que o Sr. Schuman tem a dizer. Posso dizer mais uma coisa sobre o clima? Por favor. Eu acho que seria uma boa ideia o presidente Biden declarar uma emergência climática. Por quê? Porque aí ele pode... Tem a ver com o que você está falando. Então, ele pode fazer muitas coisas sobre os poderes emergenciais do presidente, que não teriam que passar, que ele poderia fazer sem legislação. Trump usou essa emergência para um muro estúpido, que não era nem uma emergência. Mas se já houve uma emergência, o clima é uma. Então, eu sugeriria que eles explorassem o clima como uma emergência, o que lhes daria mais flexibilidade. Afinal, é uma crise. É uma crise. Então, você está falando sobre aprovar uma grande legislação climática por meio de processo de reconciliação? Ou seja, pressionar o presidente ou pedir ao presidente para... apenas pedir e que eles avaliem isso, sabe? Tenho muita fé de que eles tomarão uma decisão boa e certa. Isso me parece, em termos da maneira como você está pensando, e eu sei que você está pensando em muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, mas parece que o clima é central. É central. Portanto, estamos indo na direção Correto. do clima. Já tivemos a crise do Covid, que mostrou ao mundo como devemos cooperar com a escala global, porque, afinal, uma crise contínua, até mesmo o Papa já linkou com a mudança Correto. climática. Agora temos turbinas eólicas parando, painéis solares parando, tudo por causa da mudança climática. Temos a crise do aquecimento global, a crise do resfriamento global, e esse problema deve ser solucionado. Na verdade, ela é a grande pandemia. Bem, já ouvimos o Sr. Schuman, agora vamos ouvir o que o John Kerry tem a dizer. Ele já tem uma longa história na política, não é mesmo? Correto. E na mudança climática. Na mudança climática. Muito importante. Esse assunto tem estado fermentando por um longo tempo. E, é claro, pertencendo ao Caveiras e Ossos, ele tem muitas conexões. Em todas as outras sociedades também. Vamos ver. E não se esqueça, que queremos saber aqui é quão prioritária Sim. é a mudança climática.
A importância da mudança climática simplesmente não poderia ser maior do que já é agora. É existencial. Nós usamos essa palavra com muita facilidade e jogamos fora. Mas temos uma grande agenda pela frente em uma base global. E o presidente Biden está profundamente comprometido e totalmente dominado por essa questão, como você pode perceber por essa ordem executiva. Ele também sabe que o Acordo de Paris sozinho não é suficiente. Não quando quase 90% de todas as emissões globais do planeta vêm de fora das fronteiras dos Estados Unidos. Nós poderíamos chegar a zero amanhã e o problema não será resolvido. Então, é por isso que hoje, uma semana após o início do trabalho, o presidente Biden assinará este conjunto executivo adicional de ordens para nos ajudar a seguir em frente, garantindo que a ambiciosa ação climática seja global, em escopo e escala, bem como nacional, aqui em casa. O presidente anuncia que realizará uma cúpula de líderes sobre mudanças climáticas daqui a menos de 3 meses. No dia 22 de abril, Dia da Terra, que incluirá uma reconvocação de líderes do Fórum das Principais Economias. A convocação desta cúpula é essencial para garantir que 2021 seja o ano que realmente compense o tempo perdido dos últimos 4 anos e que a Conferência do Clima da ONU, COP26, como ela é chamada, que o Reino Unido estará sediando em novembro, para garantir que ela seja um sucesso absoluto. Qual o nível de prioridade o clima tem para ele? Lá no alto. O máximo. E será numa escala Universal. global. Não somente nos Estados Unidos. E de acordo com ele, os últimos 4 anos foram desperdiçados. Mas agora, começaremos a ir nessa direção. Quase que dá para dizer que eles querem mudar de marcha. E uma vez que essa última nevasca criou essa calamidade enorme, porque aparentemente eles estavam dependendo muito da energia renovável, se eles forem ainda mais adiante e acontecer outra calamidade, nós teremos experiências muito semelhantes a essa, porém ainda maiores do que a que tivemos com a crise do Covid. Uhum. Afinal, eles já não disseram que os lockdowns que ocorreram por causa do Covid não serão nada comparado aos lockdowns que poderemos ter por causa de uma crise climática? Sim. O mundo está caminhando para um cenário muito interessante. E junto com tudo isso, haverá legislação. Certamente. E acaba sendo irônico porque ele foi criticado por usar o seu jato particular, um meio de transporte que polui tremendamente, se você pensar. E vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Novos dados mostram que o jato particular de Kerry acumulou muitas milhas nos últimos anos, incluindo uma viagem para a Islândia em 2019. E aqui está a parte engraçada. Ele foi à Islândia para receber um prêmio por liderança climática. Quando questionado sobre a hipocrisia na época, em 2019, o Sr. Kerry respondeu assim: "Essa é a única escolha para alguém como eu. O tempo que levo para chegar a algum lugar, não posso navegar pelo oceano. Tenho que voar para me encontrar com as pessoas e fazer as coisas, mas o que eu estou fazendo quase em tempo integral é trabalhar para vencer a batalha da mudança climática, e eu não vou ser colocado na defensiva." Bem, o Bill Gates também já não foi criticado por ir para lá e para cá com seu jato particular? E o que foi que ele respondeu? Bem, a resposta dele foi que ele gasta muito, ele investe muito dinheiro no meio ambiente e ele está tentando contrafazer. Que bom! Então acaba compensando a poluição sim, que ele causa com o avião. Bom, então se você quer andar de avião particular, basta construir estufa para compensar. E agora temos esse artigo do Spectator. Você está pronto para os lockdowns climáticos? É só uma questão de tempo. É assim que as coisas estão indo. Para onde estamos indo? É a próxima fase da história humana. A possibilidade de lockdowns climáticos já tem sido aventada por grandes pensadores. Eles enxergam essa crise global como uma grande oportunidade. Em um lockdown climático, os governos limitariam o uso dos veículos particulares, baniriam o consumo de carne vermelha e imporiam medidas extremas de economia de energia.
Eu acho muito interessante que Bill Gates tem investido uma fortuna em soluções alternativas para carne e energia. Sim. Ele já investiu no mercado de carnes veganas. Eles estão bem adiantados nisso. Mas veja bem, isso não é uma dica de investimento, mas uma conversa apocalíptica. Portanto, vamos permanecer dentro do tema? Imporiam medidas extremas para economizar energia e companhias de combustíveis fósseis teriam que parar de perfurar. A fim de evitar esse cenário, precisamos rever nossas estruturas econômicas e fazer um capitalismo diferente. Karl Lauterbach, do Partido Democrático Social Alemão, escreveu para o Die Welt em dezembro que as medidas para o controle das mudanças climáticas devem restringir a liberdade pessoal de maneira semelhante àquelas que foram usadas no combate à pandemia. Portanto, as restrições à liberdade pessoal são parte intrínseca deste programa. A vacinação, por exemplo, ela é muito importante para muitos países, inclusive no Vaticano. Sim. Decidiu agora que, se você não aderir ao programa, você não terá mais permissão para trabalhar. Assim, estão tentando afunilar a humanidade a uma direção específica. Já conversamos sobre isso muitas vezes. Mais um artigo. Congressistas e Bernie Sanders pressionam John Biden a declarar uma emergência climática com um novo projeto de lei. Schumer também pediu isso. Vimos isso na entrevista. Agora o Bernie Sanders e a novata, segundo Trump, agora pedem a mesma coisa. Então, isso é interessante, que estamos caminhando nessa direção. E veja, estamos falando de Apocalipse. Sim. Essa legislação, apresentada pelo senador Bernie Sanders, Jeff Merkley, e a representante Alexandria Ocasio-Cortez e Earl Blumenauer, na última quinta-feira, requer que o presidente John Biden declare uma emergência nacional na questão climática. Isso daria à administração mais poder, a fim de lidarem com essa ameaça existente, o que incluiria despachar os recursos necessários para tal. O esforço gigantesco necessário a fim de estabelecer o clima exigirá níveis de conscientização pública nunca antes visto. E a deliberação para desenvolver e implementar políticas efetivas, justas e igualitárias para combater a crise climática. Bem, nós já prevemos, bem no início da crise do Covid, que esse seria o próximo passo, que a pandemia seria apenas um degrau para essa realidade. Também linkamos com a encíclica do Papa, a Laudato Si, com tudo o que ela engloba. Mais um artigo. Advogados internacionais propõem ecocídio a fim de criminalizar a destruição do ambiente. Agora, então, precisamos de leis que irão alinhar as ações a serem tomadas. Ou seja, tudo aquilo que for decidido em relação à mudança climática deve ser agora legalizada. Já vimos isso antes na crise do Covid, por meio dos lockdowns, regulamentos para as máscaras, regulamentos para distanciamento social. Portanto, haverá também regulamentos para essa questão. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Determinaram até o horário de compra durante a crise do Covid. Você acha que outros tipos de tempos serão implementados também? Com certeza. Alguns dias de pausa para as indústrias. Correto. Poderia haver um decreto dominical na agenda deles. Com certeza. E qualquer um que não concorde com essas leis se tornará um perigo para a sociedade. Sim. Ele estará agindo contra o bem comum. O bem comum. Correto? Vários especialistas internacionais em leis estão procurando aprovar um novo crime, o ecocídio, o que permitirá a autoridades a tomarem medidas contra a destruição ambiental.
Portanto, se você participar de atividades em um dia que tenha sido determinado como essencial para controlar o clima, você seria culpado de ecocídio. Sim, você estará transgredindo a lei. Se aprovada, os crimes ambientais se tornariam a quinta responsabilidade jurídica do júri criminal internacional. A adolescente e ativista Greta Thunberg aprovou a implementação dessa lei, e o presidente da França, Emmanuel Macron, também deu a indicação de incorporar o ecocídio à lei interna daquele país. Com tantos indivíduos poderosos envolvidos, não há dúvidas de que essa lei será aprovada. Claro, classificando os danos ambientais como pecados ecológicos. Muito interessante. E isso conduz em direção à Bíblia, teologicamente. Sim, agora o aspecto teológico. Agora surgiu uma nova definição para pecado. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Existe apenas uma definição na Bíblia em relação ao que é o pecado. E é a lei de Deus. A lei de Deus. E esse pecado ecológico é uma transgressão da lei da ecologia. E o Papa Francisco segue dizendo, Correto. A definição de ecocídio é a contaminação massiva do ar, da terra, dos recursos hídricos, a destruição em massa da flora e fauna e de qualquer ação capaz de provocar um desastre ecológico, destruindo assim o ecossistema. Por enquanto, a definição é essa, mas ela será ampliada. Sob as circunstâncias do Covid, muitas pessoas pensaram ser seu dever denunciar aquelas que não estavam vivendo conforme a nova legislação. E vimos coisas terríveis acontecerem. Pessoas levaram tiros porque não estavam utilizando a máscara ou não estavam usando corretamente, ou vice-versa. Houve problema de todo tipo. E a espionagem mútua tornou-se parte do jogo. Essa é uma discussão interessante exibida no Sky News da Austrália. Parece que o partido Tories está descontente com essa nova lei da espionagem. Todas as pessoas com as quais falei ficaram horrorizadas após eu ter explicado a lei a elas. Mas afinal, do que se trata essa lei da espionagem? Isso permitirá que jovens de 16 e 17 anos espiem seus pais. Também os autoriza a cometer crimes. Por isso, é necessário um controle extremamente rígido, e esses controles precisam ser maiores do que o governo está propondo. E, como você estava dizendo, este projeto secreto de inteligência humana permite algumas coisas bem chocantes, incluindo encorajar ou recrutar pessoas de 16 e 17 anos, que legalmente são crianças, para espionar seus pais e cometer crimes no processo de espionagem de seus pais, se eles acharem que há uma forte suspeita de que seus pais tenham más intenções. E o que eles deveriam estar espionando? Bem, é interessante você ter levantado essa questão. Então, esse projeto de lei seria para espionar pessoas que são suspeitas de crimes bastante graves, como tráfico de drogas, talvez terrorismo, coisas que obviamente ninguém deveria estar fazendo, mas o que é realmente interessante é que a esquerda, neste país, é bastante crítica em relação a este projeto. Mas a esquerda, é claro, apoia também a ideia de que crianças espionem seus pais. Houve inúmeras campanhas nos últimos anos em que as crianças foram incentivadas a observar o comportamento ambiental de seus pais e denunciá-los às escolas, se seus pais não fossem ecologicamente corretos, ou, você sabe, as crianças são... Há um novo projeto de lei em andamento na Escócia que tornaria potencialmente um crime cometer discurso de ódio em sua própria casa, que incentiva abertamente as crianças a denunciarem seus pais à polícia se forem islamofóbicos ou transfóbicos ou qualquer outra coisa. Então, o que temos agora é tanto a direita quanto a esquerda, de diferentes maneiras, apoiando que crianças espionem suas próprias famílias. Martin, a verdade é que isso já tem ocorrido na história há muito tempo. Certa vez, eu palestrei uma mensagem denominada A Mente Herodiana. Você poderia colocar o link? Faz parte da sua série Choque de Mentes. Isto mesmo. E naquela palestra, eu mostrei como o rei Herodes tinha uma enorme rede de espiões. Sim. E como ele utilizava esse método
de colocar cidadãos uns contra os outros, de modo que o seu vizinho espionava o que você fazia, e até mesmo seus filhos se tornavam espiões. E isso tem sido implementado em muitas e muitas nações. Nas comunistas, com Mao Tse-tung, Adolf Hitler também, todos eles desenvolveram essa rede maciça de espiões e tiravam vantagens dessas olhadinhas. E, é claro, isso causou uma dor indescritível ao longo da história. E este método também é aplicado pelas sociedades que lidam com espionagem no mundo. Então, você tem todas as várias organizações de espionagens ao redor do mundo, todas ligadas ao Vaticano. Há pouco tempo atrás, houve uma denunciante, cujo nome era Karen Holders, e ela estava muito descontente com a maneira como as finanças estavam sendo conduzidas, ao descobrir que o Banco da América era controlado por jesuítas. Sim. E de como os serviços secretos do mundo faziam parte do mega serviço secreto do Vaticano. A verdade é que o Vaticano tem o maior serviço de espionagem de cidadãos que este mundo já viu. E agora que tudo isso está sendo conhecido, está em harmonia com o que a Bíblia diz a respeito do fim do mundo. E a Bíblia não diz que os membros da própria família vão se virar um contra os outros? Sim, essa será a lei que será implementada. Você não estará seguro, até mesmo em sua casa. Nenhum lugar será seguro, até mesmo os seus vizinhos e talvez até mesmo a sua família serão aqueles que o entregarão às autoridades, caso você não obedeça às novas leis. Agora, eu estou de acordo que obedeçamos às leis do governo, exceto quando elas contrariam a lei de Deus. Com a lei de Deus. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Esse artigo de Burkins fala do Hoxane, a tecnologia de vigilância contra discursos de ódio irlandesa. Uma plataforma de biometria extensivamente usada para monitorar e desbaratar organizações criminosas é capaz de monitorar, segundo os seus criadores, pessoas acusadas de discursos de ódio e extremismo político. Em nosso último episódio, falamos sobre extremismo político. Se você tem a mesma fé que o Guilherme Miller, por exemplo, você é um extremista? Apesar dos testes terem apenas sido realizadas em ligações telefônicas, é dito que esse sistema também é capaz de descobrir propagadores dos chamados discursos ou propagandas de ódio, não importando a plataforma. Isso tudo está acontecendo no contexto do aumento da vigilância daqueles da ala de direita na Europa, em que as autoridades alemãs estão propensas a utilizá-lo em maneira a permitir que suas forças de segurança coloquem o Partido Conservador daquele país sob vigilância, devido às acusações de extremismo neste mês. Eles estão agora lidando com organizações específicas, mas isto pode facilmente se tornar global e cobrir qualquer aspecto. Você pode até mesmo conectar a mudança climática a isso. Tudo pode ser eventualmente conectado a isso. E nós também sabemos o que a Bíblia diz, contra qual grupo de pessoas isso será usado no fim dos tempos. Correto? Já falamos sobre isso. Aqui está um diagrama que mostra como a informação deverá ser analisada, o fluxo de informação bidirecional, segurança aumentada, processamento de voz, processamento de língua nativa, processamento de metadata, de vídeo geográfico, tudo o que você disser e fizer. Tudo nas suas plataformas de mídia social, quer você use um computador ou um telefone. Sim, isso tudo já sabemos. Nem precisamos nos demorar nisso. Talvez pode ter havido alguns céticos, mas eu acho que eles vão ter algo para ponderar quando verem essas coisas. Sim, sim.
Há ainda muito ceticismo sobre será que eles realmente vigiam a gente assim? Será que o Google e o Facebook nos espionam? Será que não é só para fazer propaganda personalizada para nós? Mas cá entre nós, só os ingênuos Correto. acreditam nisso. Além do mais, já houveram várias investigações no Congresso americano e a conclusão que eles chegam é sempre muito vaga, para não dizer outra coisa. E houve essa grande controvérsia quando o Bank of America cedeu todas essas informações sobre as pessoas que estavam ao redor de Washington, D.C. no 6 de janeiro. Correto? E se eles podem até mesmo silenciar um ex-presidente, ou até mesmo o atual presidente, quanto mais os cidadãos comuns. Este artigo diz que o lockdown está nos tornando uma nação de espiões. Está sendo algo revelador descobrir como os britânicos estão prontos a espionar, denunciar e julgar aqueles em sua volta nessa pandemia. Mais de 200 mil denúncias sobre quebra de lockdown foram feitas à polícia até o final de abril, exaurindo a capacidade de resposta da força policial. As autoridades sugeriram ao público até mesmo lidarem pessoalmente com essas transgressões, caso pudessem fazê-lo de maneira segura, envolvendo polícia apenas nos casos mais sérios. O que torna isso ainda mais curioso é que nas últimas 2 décadas, o povo parecia estar relutante em julgar os outros. É uma reviravolta, não é? Sim, Por quê? Porque há uma causa. correto. Se você conseguir convencer o povo de que essa causa é real, Sim. então o povo estará disposto a defendê-la. Agora, se você conseguiu convencer todo o povo de que o bem comum é a causa pela qual todas as outras coisas têm que se orientar, e também existe uma citação do Espírito de Profecia que diz que, no fim dos tempos, haverá um decreto promulgado, pelo qual as pessoas poderão tomar a justiça nas suas próprias mãos. Exatamente, e essa é a direção para a qual Exatamente. estamos indo. Eles até encorajaram isso. Esta é a página oficial da polícia do Reino Unido, no qual eles claramente solicitam o seguinte: denunciem as violações das medidas contra o Covid-19. Conte para nós, queremos saber quem é o culpado. Será que teremos coisas semelhantes, certeza. semelhante ao clima? E você acha que caso haja um dia de lockdown, haverá espiões por toda parte verificando quem está obedecendo o lockdown ou Com não? certeza. É claro. Mas uma coisa que eu acho que realmente é fascinante é como essa legislação está caminhando. E o que é especialmente alarmante é como a religião está incorporada a esta legislação. Este artigo do Evangelical Focus diz que a França inclui visões religiosas nos artigos da polícia como potenciais extremistas. Convicções filosóficas e religiosas serão descritas nos arquivos de milhares de pessoas, vistas como ameaça ao Estado. Os evangélicos estão preocupados com a fragilidade de seus direitos fundamentais. A religião está sendo incorporada a esta legislação. Nos últimos episódios, vimos a questão do QAnon e como os adventistas, especialmente, serão incluídos nesse grupo de extremistas. Vejamos no que isso vai dar. Em novembro de 2020, esses 3 tipos de arquivos governamentais haviam registrado informações de cerca de 300 mil pessoas de acordo com o dado oficial. Ainda assim, a coleta de informações extras será apenas autorizado no caso de que indivíduos sejam vistos como potenciais ameaças aos interesses fundamentais da nação. Podem ver como estão Correto. falando do bem comum? Então, se a mudança climática for uma lei, será considerada nessa categoria. Então, afetará os interesses fundamentais da nação, a integridade da nação ou das instituições da República, ou aqueles que constituem uma ameaça terrorista. Essa é uma definição muito ampla. É. Muito ampla. E agora isso inclui também religião. Exato. Martin, qual era o título da nossa conversa? A Estrada da Perdição.
Estrada para a perdição. Está mais perto do que você pensa. Mais perto do que imagina? Este aqui, de fevereiro de 2021, é muito interessante. O ministro francês do interior diz: os evangélicos são um problema muito importante. Perceba que não estão falando mais de muçulmanos fundamentalistas, mas agora de evangélicos. As igrejas evangélicas têm se preocupado cada vez mais com os injustos ataques do governo. Perceba que se trata de um governo evangélico. Vamos ler o artigo porque eu acho que esse será uma questão-chave em nosso tempo. Os cristãos evangélicos da França estão expressando seu desconforto ao observarem o crescente discurso do governo contra as suas igrejas. O último episódio envolveu as palavras do ministro francês do interior, Gérald Darmanin. Em uma entrevista à emissora de TV CNews, ele disse: os evangélicos são um problema muito importante. E em seguida acrescentou: obviamente, não da mesma natureza como o problema do islamismo, que causa ataques terroristas e mortes. Veja como ambos são um problema para ele. Mas por que, no caso dos evangélicos? No dia anterior, enquanto falava sobre a controvérsia da lei antisseparatista que será passada em breve, ele disse o seguinte à rádio France Inter: não há discussão com pessoas que se recusam a escrever num pedaço de papel que a lei da República é superior à lei de Deus. Essa é uma afirmação estrondosa. Esse homem, o ministro do interior, quer que as pessoas escrevam que a lei da República está acima da lei de Deus. Quem ele está atacando? Ele ataca a Deus. E eu me pergunto se ele tem qualquer conhecimento de história. Se ele ler a Bíblia, se ele ler o que aconteceu quando os assírios atacaram a Judéia, o que foi que o representante do rei da Assíria disse? Ele não atacou a autoridade de Deus? Sim, diretamente. E hoje temos esse ministro atacando diretamente a autoridade e a lei de Deus. E um grande ataque. Isso é coisa séria. Será que ele lembra o que aconteceu com a França quando ela decidiu se livrar da religião, entronizando a deusa da razão, que, diga-se de passagem, é uma teologia jesuíta? Razão, no lugar da fé, é o que eles diziam. E aqui temos a mesma coisa. Tire Deus de cena e crie a sua própria legislação. A elite da sua nação poderia literalmente perder a cabeça. Correto. Literalmente. Literalmente. Portanto, esse homem está atacando a lei de Deus, dizendo que a lei do mundo ou do país é maior que a lei de Deus. Segundo ele, não existe conversa com quem defende que a lei de Deus tem maior autoridade. São extremistas. Eles são um perigo. Então eles poderão usar a rede de espionagem da qual nós falamos antes para identificar as pessoas que dizem que a lei de Deus é mais importante do que a lei da República. Correto. Vamos pensar de maneira lógica. Estamos falando aqui sobre problemas climáticos grandes. Sim. Estamos falando sobre legislação climática. Se tratam de leis que podem entrar em conflito com a lei de Deus e que não há conversa com aqueles que defendem que a lei de Deus está acima de qualquer outra lei. Portanto, qual dos mandamentos corre o risco de ser afetado? Seria o não matarás? Não. Não. Não roubarás? Nenhuma delas. Não, a maioria das leis são baseadas em pressupostos lógicos. É isso mesmo. Então, qual legislação poderia ir contra a lei de Deus? O dia de adoração. O dia de guarda.
É o único. É o único que entrará em conflito. Cristãos australianos dizem que vão desafiar o banimento de orações que peçam ajudas a vencer atrações sexuais indesejáveis. Bem, este assunto é completamente diferente, se trata de identificação de gênero, mas não estamos discutindo isso, estamos discutindo as implicações dessas leis. O projeto de lei de proibição de mudanças ou supressão de práticas já foi aprovado pelas duas casas do parlamento vitoriano. A lei proíbe qualquer tentativa de se mutar, suprimir, induzir qualquer pessoa a mudar ou suprimir a sua orientação sexual ou identidade de gênero. Até mesmo orações ou aconselhamentos no sentido de mudar a pessoa, ainda que solicitada por ela mesma, será proibido. Em suma, isso significa que a preferência sexual é protegida por lei, assim como a preferência de gênero de qualquer pessoa. O sexo homossexual não poderá mais ser chamado de pecado, e o homem poderá exigir ser chamado de mulher amanhã mesmo, disse Barnes. Essa legislação torna ilegal que os pais orem pelos seus próprios filhos, ainda que eles solicitem isso. Por conta disso, o Dr. Barnes acredita que é direito dos cristãos desafiarem a autoridade do governo da mesma forma quando o rei Dario excedeu a sua autoridade dada por Deus. Daniel fez aquilo que ele havia feito anteriormente, escreveu Powell. O problema aqui não é discutir a questão do gênero, se é certo ou errado. O problema é que eles estão legislando se você pode orar ou não. E sobre o que você pode orar ou não. Isso é assustador, no mínimo. Isso é uma arrogância descomunal. Isso é uma afronta direta ao Deus da Bíblia. Portanto, o governo francês decidiu desafiar frontalmente a Deus. E agora, em Vitória, eles decidiram fazer a mesma coisa. É Deus quem define o que é pecado, não eles. Mas eles tomaram essa prerrogativa para eles próprios, definir o que é pecado ou não, e de legislar contra aqueles que acreditam que Deus tem a palavra final. Quem eles estão atacando? A Deus, diretamente. Eu tenho uma pergunta. O que aconteceu quando os assírios fizeram exatamente isso? Morreram 185 mil. Liquidados. Exterminados. Eles atingiram aquele ponto em que não há mais volta. Martin, eu acredito que o mundo está correndo na direção do ponto em que não há mais retorno. Ele agora está confrontando diretamente a autoridade de Deus. Correto. E também o que está sendo desafiado aqui é que Deus deu a liberdade de escolha. E não tem liberdade de escolha nisso. Sem livre-arbítrio. E como eles saberão se você orou ou se você não orou? Não seria necessário alguém dentro de sua casa a fim de denunciá-lo por ter orado? Correto. Para mim, é realmente impressionante termos chegado em um ponto da história no qual os governantes irão abertamente desafiar a autoridade de Deus. Espionagem e a Igreja Católica desde os tempos da Guerra Fria até o presente. Apesar da Guerra Fria ter acabado, o papel proeminente da Igreja Católica em assuntos internacionais apenas aumentou. A extensa presença de diplomatas do papado ao redor do mundo apenas solidificou o seu lugar como valiosos membros dos assuntos da comunidade internacional. O Papa não tem um grande exército ou grandes recursos econômicos. Ainda assim, a Santa Sé permanecerá sendo o alvo prioritário para a espionagem
graças à sua influência e posse de um de seus commodities mais preciosos no tempo presente, isto é, informação precisa e conveniente. Essa é a maior organização de espionagem do mundo inteiro. Assim como Cary Hughes disse no passado, a organização de espionagem do Vaticano é o centro da qual todas as outras estão conectadas. E seus tentáculos estão espalhados por toda a humanidade. Atingimos um ponto na história no qual as previsões feitas na Bíblia estão se cumprindo bem diante de nossos olhos. No passado, conversamos sobre os movimentos messiânicos. Vimos que o mundo está esperando o Messias, o Salvador. O mundo está cheio de pessoas absolutamente desesperadas. Sim. Nós falamos sobre isso no episódio passado, sobre os suicídios. Os líderes do mundo parecem estar preocupados com o estado deplorável da humanidade e do aumento do suicídio. Então, o mundo quer um Salvador. E eu acho interessante que a nação judaica tenha chegado num ponto em que ela esteja dizendo: precisamos desse Salvador agora. Mas há 2000 anos atrás, havia um Messias. E aquele Messias pagou o preço numa cruz. Aquele Messias foi rejeitado. Mas agora eles querem um novo. Vamos assistir a esse vídeo que revela qual é a situação lá neste momento. Notícias de última hora. Um evento histórico mundial está acontecendo pouco antes do Purim, no domingo 21 de fevereiro. Ao mesmo tempo, em todo o mundo, um chamado emocionado e sincero surgirá de todos os judeus ao céu para que o Mashiach se revele. Observador, não observador, askenazi, sefardita, hassaden, todos os judeus ao mesmo tempo, até mesmo vocês, judeus famosos, sejamos os atores, testemunhas deste mundo melhor que tanto esperamos. Encosta aí, é hora de fazer oração. Crianças, Deus responde às orações. Ainda mais se é todo o povo judeu orando ao mesmo tempo. A hora da oração chegou, todos prontos? Mestre do Universo, nós, os filhos de Israel, todos unidos. Você tá sabendo que a gente tem que fazer a oração mundial para pedir pelo Mashiach? É claro que eu tô sabendo, eu tenho ela no meu telefone. Vamos dizê-la juntos. Mestre do Universo. Bom dia de Paris, aqui relógios ajustados e todos preparados para essa oração. Agora para Roma. Obrigado, Paris. Aqui em Roma está a mesma coisa. Todos estamos muito confiantes na resposta do céu. Milhões de judeus orando. A mesma oração ao mesmo tempo. Isso é obviamente algo que vai criar um estrondo no céu. Isso vai apressar algo lá e trazer o Mashiach. Que todos se juntem a essa oração mundial. E o Mashiach virá com a ajuda de Hashem. Amém. Um dia, todos escutamos as palavras de Hashem e o Mashiach vem. Não perca essa oportunidade. O mundo está um caos. A única coisa que pode realmente salvar o nosso planeta é o Mashiach. E a única coisa que o Mashiach está esperando são as nossas orações. Todos os judeus, como um, contribuem para a santificação do nome de Hashem. A ideia de orarmos todos juntos ao mesmo tempo, pelo Gulá ou redenção, vai robustecer a nossa oração com uma força excepcional. Espalhe a palavra, agora. Nós seremos milhões e milhões, esteja pronto. Sabe, Martin, isso é na verdade muito triste. Eu estava pensando na mesma coisa. É muito, muito triste. Parece que o mundo não entendeu. Eles estão aguardando, mais uma vez, o Salvador que estabeleça o milênio temporal de paz e harmonia e restaure todas as coisas.
E eles aguardavam por isso na primeira vez e agora estão aguardando uma segunda vez. Sim. Mas a Bíblia oferece algo diferente. O verdadeiro Messias virá e ele vai restaurar tudo. Mas antes disso, haverá Sim. um falso Messias. E de acordo com o pensamento deles, ele já está no mundo, ele precisa apenas se revelar. E então, finalmente, o mundo encontrará a paz. E não é interessante que estejam orando esse ano para que isso aconteça? O próprio John Kerry disse que este ano, 2021, é a grande oportunidade. O Schumer já disse que 2021 é o ano que precisamos de uma Legislação de legislação emergência. urgente. O próprio Biden disse que haverá encontros entre governantes no Sim. Dia da Terra em abril deste ano. Todas as nações vão se reunir, Nações Unidas. as Nações Sim. Unidas, 2021. Em 2021, que aliás também é a comemoração dos 1700 anos do decreto dominical de Constantino. Também ocorrerá o grande empurrão ecumênico depois disso, a fim de importar isso para o movimento ecumênico. Essa ideia de que o domingo deveria ser introduzido mais uma vez e estabelecido como na época de Constantino, tudo isso está acontecendo em 2021. E eles querem que o Messias venha. Talvez todas essas coisas que nós estamos mostrando podem encorajar nossos telespectadores a se aproximar dessas pessoas. Porque nós sabemos quem é o verdadeiro Salvador que está voltando. E ele vem Sim, não para estabelecer um reino temporal, mas para pôr fim ao pecado. Essa mensagem tem que ser proclamada. Correto? Bem, pode dar a impressão de que o que vamos falar agora está saindo do tópico, mas não é o caso. Este é um documento muito importante que foi publicado pelo Banco Mundial. Diz aqui para uso oficial apenas. É apenas para vocês verem como se parecem um documento. Foi feito em 2 de abril de 2020 e vamos analisar apenas uma seção dele, para ver do que se trata. Aqui está o link. O tema aqui é a crise do Covid. O objetivo do Programa de Desenvolvimento é prevenir, detectar e responder à ameaça imposta pelo Covid-19 e preparar os sistemas nacionais de saúde pública. E é interessante notar que eles aprovaram esse projeto em 2 de abril de 2020. Esta instituição é enorme. Bem, e quando eles esperam que essa crise do Covid ou esse programa finalmente termine? Data prevista para o fechamento do programa, 31 de março de 2025. Interessante. Já em 2 de abril de 2020, eles previram que o fechamento do projeto ocorreria em 31 de março de 2025. Bem específico, não? Sim. E previram o fechamento do programa no dia 31 de março de 2025. Minha pergunta é, será que tiraram isso do nada? Eu tenho grandes dúvidas sobre isso. Eu não sei, posso apenas especular. Mas, de qualquer forma, não é interessante que em outro episódio também falamos sobre Alice Bailey e a externalização da hierarquia em linguagem clara, dizendo que os demônios se manifestariam como sendo os salvadores da humanidade e que isto deveria acontecer em algum momento em 2025. Vejam, eu não estou dizendo que vai. Eu não sei. Estou apenas citando o que Alice Bailey disse, assim como a data proposta pelo Banco Central em 2025. E o fato de todos estarem esperando pelo Messias. Se isso vai acontecer antes ou depois, eu não sei. Mas o fato é que estamos correndo em direção ao cumprimento das profecias bíblicas. Amém.
Mais um artigo do Evangélico Focus. O Papa Francisco seria o capelão das Nações Unidas. Basicamente, o Papa foi elevado a essa posição de alta autoridade. E a Bíblia previu isso. E há um monte de gente que diz, ora, por que vocês só falam do Papa? Mas eu me pergunto, será que eles leem a Bíblia deles? Será que eles já leram o livro do Apocalipse? Será que eles sabem em quem a Bíblia classifica como o grande adversário de Deus? E de que o mundo deveria ser alertado deste poder? Eles esperam que a gente não diga nada a respeito? Isso me impressiona. Talvez as pessoas preocupadas com isso devessem simplesmente continuar com suas vidas e não assistir a esses assim programas. Seria mais fácil para eles. Talvez fosse mais simples, mas eles foram avisados. E se eles quiserem permanecer complacentes, então que continuem complacentes. Mas, Martin, por que o Papa é tão importante que tornou-se o capelão nas mentes das pessoas lá nas Nações Unidas? Mas não falamos apenas de uma organização, mas falamos de todas as nações. Porque todos os olhos estão voltados a ele. É porque ele se mete em tudo, não é? Ele não é apenas religioso. Ele fala sobre a mudança climática, ele fala sobre a economia, capitalismo inclusivo. Ele se mete em tudo. E porque ele fala de fraternidade, solidariedade e bem comum. As suas iniciativas universais de 2020 certamente se parecem com as das Nações Unidas, tanto em linguagem, escopo e conteúdo. Somos todos irmãos. Somos todos exatamente iguais. Não importa qual a religião seja a sua, todas elas levam para Deus. Isso é contrário ao que Jesus ensinou. Há somente um caminho para o céu. E ainda há o Pacto Global da Educação. Essa é a linguagem globalista das Nações Unidas, mas a Igreja Católica Romana sobrepõe-se perfeitamente a ela. É como você disse, educação, a nova educação, reeducação. E, finalmente, a economia de Francisco, o objetivo é efetuar uma mudança na economia atual e dar uma nova alma à economia global. E é aí que entra o Fórum Econômico Mundial, que quer que você não tenha nada, mas assim seja feliz. E como já dissemos aqui, isso é simbolizado na história de José, em que o faraó, eventualmente, passou a possuir tudo e os cidadãos nada. Mas o que eu não expliquei da última vez é que isto não chegou a afetar de maneira alguma o clero. Não chegou a afetar o mundo religioso. E quando se lê o plano econômico da Igreja Católica, percebe-se que as propriedades da Igreja Católica não são afetadas de maneira nenhuma. Nenhuma de suas propriedades serão confiscadas pelo governo, absolutamente nenhuma. Exatamente o que aconteceu no tempo de José. O mesmo acontecerá novamente neste mundo. Agora, vamos dar uma olhadinha neste vídeo, no qual o Papa Francisco está falando e todas as religiões do mundo estão sob seus pés. Quando rezamos a Deus, seguindo a Jesus, nos unimos como irmãos com aqueles que rezam seguindo outras culturas, outras tradições e outras crenças. Somos irmãos que oram. A fraternidade nos leva a abrir-nos ao Pai de todos e a ver no outro um irmão ou irmã, a compartilhar a vida, a apoiar-nos, a amar, a conhecer. A Igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões, sem esquecer que para nós, cristãos, a fonte da dignidade humana e da fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Como crentes, devemos voltar às nossas fontes e focar no que é essencial. O que é essencial para a nossa fé é a adoração a Deus e o amor ao próximo.
Rezemos para que o Senhor nos dê a graça de viver em plena fraternidade com os irmãos e irmãs de outras religiões, de não sair por aí brigando, rezando uns pelos outros, abrindo-nos a todos. Martin, isso soa muito bonito, muito legal. Mas este pensamento acaba aniquilando o Evangelho da salvação em Cristo apenas. Ele é completamente removido. Mas este Evangelho deveria ser pregado a todas as nações e a todo mundo. Ao mundo todo, e então virá o fim. Este é o movimento que nega o Evangelho completamente. A salvação exclusiva em um único Salvador do mundo foi descartada. Todos os caminhos levam ao céu, de acordo com este movimento. Não seria isso contrário ao ensino de Cristo? E é isso que eu estava pensando quando eu estava vendo o vídeo. Se você olhar e pensar nisso, soa tão maravilhoso. Na verdade, soa quase bíblico, porque você tem que amar o próximo como a si mesmo. Correto? E como se ama o irmão? Não se ama o irmão ao avisá-lo de um precipício? Sim, porque esse jeito de amar o próximo, na verdade, acaba excluindo Jesus. Exato. E outra coisa que eu também gostaria de adicionar é que isso é o que me deixa triste quando as pessoas dizem: você tem que parar de focar toda hora no que o Papa diz. Porque a Bíblia nos adverte que essa será a entidade que vai reunir todos e todas as coisas contra Cristo. É uma guerra contra Cristo? Vamos dar uma olhada nisso. Apocalipse 13, verso 3. E vi uma de suas cabeças como se tivesse ferida de morte. E sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Muito bem. Sabemos quem é a besta. Não há qualquer sombra de dúvidas em relação a quem ela é. É o sistema católico romano. Todos os reformadores diziam isso. A Bíblia é completamente clara em relação a isso. Não há sequer uma sombra de dúvidas. E diz que o mundo inteiro se maravilhou após a besta. Vamos pegar essa palavrinha aqui, maravilhou-se. E ao olharmos nessa concordância embaixo, vemos a palavra conforme ela está no grego e o que ela significa. Maravilhar-se, por implicação, admirar. Admirar, ter admiração, maravilhar-se, encantar-se. Portanto, não é apenas seguir a besta, mas é uma admiração universal do sistema papal. Estamos vendo isso? Sim. Essa admiração ocorre por parte das Nações Unidas? Correto, sim. Também por parte dos religiosos do mundo que vão atrás deles. O presidente dos Estados Unidos não disse que gostaria de implementar o pensamento deste poder? 100%. Correto? Então, as ferramentas, como o John Kerry, num sistema político, estariam eles ligados ao papado através de suas sociedades secretas ou até mesmo em suas afiliações políticas. E a agenda deles da mudança climática está também ligada ao Papa. Ele escreveu uma encíclica inteira sobre o clima. E fraternidade? Vamos ler isso de novo. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, ou seja, perdeu o seu poder. Mas então seu poder político volta e o ferimento é curado, e então mais uma vez recebe a sua aclamação política. E o mundo todo maravilhou-se, ou seja, admirou-se deste poder. Apocalipse 17, verso 6, nos dá um pouco mais de informação. E vi que a mulher, ou seja, a igreja romana, bêbada com o sangue dos santos.
e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Veja, esse é um profeta de Deus. Ele está olhando para esse sistema que recebe tanto reconhecimento do mundo. O mundo inteiro admira esse sistema. E ele maravilhou-se. Maravilhou-se com grande admiração. Mas não de um jeito positivo. Chocado, ele estava sim. atordoado que esse poder, que estava bêbado com o sangue dos mártires, que esse poder que matou as testemunhas de Jesus tenha recebido tamanha admiração. Então são admirações diferentes? E esse é o mesmo tipo de admiração que nós estamos tendo agora, eu acho. É o tipo de admiração que nós temos? Nós nos perguntamos como isso é possível sob a luz da história. Só para reforçar, se nós não mostrarmos isso para as pessoas lá fora, eles reclamam que nós fazemos isso o tempo inteiro e toda hora. É o nosso Mas nós dever. temos que, afinal, esse é o nosso trabalho, porque essa é a besta na qual todos se maravilharão. E se você não conhecer essa besta, você estará nesse grupo. Vamos dar uma olhada na história? W.E.H. Leck diz a respeito desse sistema que a Igreja Católica Romana tenha derramado mais sangue do que qualquer outra instituição que jamais existiu entre os seres humanos, jamais será questionado por um protestante que tenha conhecimento adequado da história. Os memoriais de sua perseguição são hoje tão escassos que é impossível formar uma concepção completa da multidão de suas vítimas. E é certo que nenhum poder da imaginação pode imaginar adequadamente o sofrimento delas. A Igreja procura cobrir isso hoje com palavras doces e as apresentam de uma maneira de modo a receberem admiração de todos. Mas ela é o mesmo poder que há tempos atrás tirou as vidas de tantos servos de Deus. Este sistema é exatamente aquilo que a Bíblia diz, o anticristo. Agora, quando vamos às Escrituras, essa palavra maravilhou-se é muito interessante. Vamos ler Lucas, capítulo 4, versos 21, se referindo a Jesus. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Ele se referia ao livro de Isaías, correto? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. E então disseram: este não é o filho de José? Aqui temos um outro poder, que também maravilhou as pessoas, que admiraram aquilo que dizia, que se perguntavam: como essas palavras de graça podem sair de sua boca? Ele não é o filho do José? Como isso é possível? Então, a esses dois maravilhamentos. O mundo maravilhou-se da besta, admirou-se dela, ouviu as palavras que saíam de sua boca. Mas então temos o Messias verdadeiro, e não apenas um representante dele. As pessoas se maravilhavam com as palavras de graça que saíam de sua boca. E Lucas 8:25 diz: onde está a sua fé? E eles, tremendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Estamos falando agora do verdadeiro Messias. Agora estamos falando de Deus manifestado em carne. Em um comando, e as ondas se acalmaram. Jamais existiu um homem com tanta autoridade e tanta graça. Lucas 11, verso 14, e ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Eu gostaria que a humanidade passasse mais tempo maravilhando-se em Jesus Cristo do que em um impostor lá em Roma.
Basicamente, Martin, o que eu quero dizer é que existe um tipo de maravilhamento no qual você contempla os atos e palavras de Cristo, que mexe lá no fundo de nossas mentes. Em uma ocasião, eles estavam maravilhados, mas também confusos. Mas nesta ocasião aqui, na qual ele silencia a tempestade e as ondas, eles ficam sem palavras, ao contemplarem como isso é possível. Que tipo de poder está neste homem? Ele expulsa demônios, eles o obedecem e todos ficam embasbacados com o que veem. O que eu quero dizer é que aquele que devemos contemplar, aquele em quem devemos acreditar, a quem devemos seguir, deveria ser aquele que demonstrou, além de dúvida alguma, o que ele é, quem ele é e do que é capaz. Correto. Aqui tem mais um bem interessante, Lucas 9:43. Estavam todos maravilhados com o poder de Deus. Mas enquanto estavam maravilhados, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse ele aos discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Imagine a cena. Ele realizou os milagres mais fantásticos. E todos eles estão maravilhados com aquilo que estavam vendo. E então ele diz: coloquem isso nos seus ouvidos, gravem o que eu vou dizer agora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ao olhar para ele e acreditar que ele era o Messias, você só consegue pensar em um futuro brilhante. Mas então ele vem e diz o oposto. E isso os deixou atordoados. Lucas 15, verso 20. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão? Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E em João 16, versos 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Veja, Sim. é uma promessa. Tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Basicamente, o que Jesus quer dizer é: vejam quem eu sou. Contemplem as minhas capacidades, porque elas provam quem eu sou. Coloquem sua confiança naquele que demonstrou que ele tem autoridade, que ele tem poder. E ao fazer isso, você se torna o Se inimigo do mundo. maravilhe após este. Maravilhe-se disso, não maravilhe-se da besta. E ao maravilhar-se dele, ao maravilhar-se de Jesus Cristo, você será perseguido. Você terá um sistema de vigilância espionando qualquer movimento que você faça. Haverá legislações contra você. Haverá legislação contra a lei dele. Porque foi ele que estabeleceu a lei. Foi ele quem disse: eu não vim para mudar a lei. Nem um tio ou vírgula jamais desaparecerá da lei, até que tudo esteja terminado. Não importa o que o ministro da França ou o ministro da Austrália tenham a dizer sobre o assunto, a palavra de Deus reina suprema. Essa é a nossa escolha. Ou nós admiraremos a besta e maravilharemos com ela, ou a denunciaremos pelo que ela é, e então nos maravilharemos em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa escolha. Vamos orar. Querido Pai, o mundo está em uma encruzilhada. Finalmente, eles passaram a desafiar abertamente a sua autoridade. E, Pai, sabemos que, ao olharmos para a Bíblia,
para a história dos filhos de Israel, este era o sinal da intervenção de Deus. Estamos nos últimos momentos da história deste planeta. E eu oro para que o seu povo acorde para essa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.